paz do Senhor, meus alunos, tudo bem com vocês? Mais um dia de aula, aqui estamos nós para aprendermos a palavra de Deus, amém? Bom, hoje nós vamos iniciar a nossa 8ª lição, que o título é Argue, Águas Amargas. Que história será que é essa, hein? Nós vamos descobrir hoje. Fica ligadinho aí. Antes de começar a nossa aula, nós vamos fazer o quê? Orar, agradecer a Deus por este momento, por esta oportunidade, certo? Então vocês fechem os seus olhos e vamos orar a Deus. Oração. Meu Deus querido, a aula já vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Não há riqueza maior que possuir o seu amor. Amém. Bom, e nós vamos saber onde está essa historinha de hoje, pois ela se encontra na Bíblia. O texto bíblico que conta a nossa história de hoje está localizado em Êxodo, capítulo 15, do versículo 22 ao 27, certo? Nesse trecho vai contar a nossa história de hoje. E vocês se lembram da aula passada, do que vocês aprenderam? Que enquanto o povo de Deus caminhava pelo deserto, o Senhor cuidava deles. Lembra que nós aprendemos que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes? Durante o dia, o Senhor colocou uma nuvem de sombra para eles, para protegerem o povo de Deus daquele sol quente, porque no deserto de dia é muito quente e à noite faz muito frio. E à noite tinha uma coluna de fogo para iluminar o caminho e para aquecê-los. Olha como Deus é bom, né? Ele cuidou daquele povo todo no deserto. E hoje nós vamos dar continuidade. O Senhor continuou cuidando do seu povo. Eles caminharam por muito tempo. Já faziam 3 dias que estavam com o quê? Com sede. E não tinha água, não tinha onde beber, pois eles estavam no deserto. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Vocês acham aí que eles conseguiram matar a sede e tomar água? Vocês acham que Deus preparou água para eles? Eu acho que sim, né? Pois o nosso Deus é muito bom. A nossa memória em ação está localizada em Mateus. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler juntos, certo? Abre lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Está escrito assim: felizes são as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Olha só, ele está dizendo que felizes são as pessoas que têm sede e fome de fazer a vontade de Deus. Mas o que isso quer dizer? Vocês aí sabem? Bom, quando nós temos fome, nós temos muito desejo de comer alguma coisa para saciar a nossa fome. E quando nós temos sede, nós temos muito desejo de fazer o quê? De tomar água. Vou tomar um pouco agora. Tomando água, nós matamos a nossa sede. Então, nós satisfazemos o desejo que é tomar água. Mas esse versículo está no sentido espiritual, não de beber água ou de comer, mas espiritualmente. O que é ter sede de fazer a vontade de Deus? Vocês aí sabem?
Bom, ter sede de fazer a vontade de Deus é ter desejo muito grande de fazer a vontade de Deus, obedecer os seus mandamentos que estão na Bíblia. Nós vamos aprender hoje como que é fazer a vontade de Deus. Nós devemos o quê? Ter sede de fazer a vontade de Deus, pois isso agrada muito a Ele. Sede de fazer a vontade de Deus é ter desejo muito grande de obedecer a sua palavra, de obedecer os seus mandamentos, certo, crianças? Eu espero que vocês entendam e vocês tenham sede de fazer a vontade de Deus, pois isso agrada muito a Ele. Agora vocês fiquem com a historinha. Um beijo, até a próxima aula. Olá, crianças! A história de hoje se chama Água Amarga Fica Boa. Você já sentiu sede? Mas muita, muita sede? Os israelitas pensaram que iam morrer de sede. Os israelitas se alegraram quando a grande coluna de nuvem os conduziu para fora do Egito e os libertou da vida de escravidão. Eles seguiram a nuvem e atravessaram o Mar Vermelho até chegarem ao deserto. Mas depois de andarem 3 dias pelo deserto, a água que eles tinham levado do Egito acabou. As crianças começaram a ficar com sede, os adultos ficaram com sede, os animais também ficaram com sede. Todas as pessoas do acampamento dos israelitas estavam com muita, mas muita sede. A coluna de nuvem os conduziu a um lugar chamado Mara. Moisés havia sido pastor no deserto durante 40 anos e ele conhecia muito bem aquela área. Moisés sabia que havia água em Mara, mas também sabia que aquela água tinha gosto horrível e que o povo não seria capaz de beber. Na verdade, a palavra Mara quer dizer amargo. O gosto era amargo, muito ruim. Mas as pessoas não sabiam disso e assim que elas viram a água, elas ficaram entusiasmadas. Água, água, todo mundo gritava, feliz da vida. Algumas das pessoas correram até a água, mas, quando provaram, sua alegria se transformou em desapontamento. Então, as pessoas sentiram mais sede ainda do que antes de ver a água amarga. Começaram a queixar-se e a reclamar com Moisés. Moisés sabia que Deus não abandonaria o seu povo. Sabia que Deus tomaria conta de suas necessidades e, por isso, orou a Deus e pediu ajuda. Deus disse a Moisés o que fazer. Mostrou-lhe um arbusto que deveria ser jogado na água. Moisés fez o que Deus tinha dito e a água ficou boa para beber. Mais uma vez, o povo se apressou até a água, mas dessa vez não ficaram desapontados. Todos beberam o quanto quiseram daquela água fresquinha e gostosa. Todas as crianças, os adultos e os animais beberam o quanto quiseram. Deus tinha realizado um milagre para satisfazer as necessidades deles, inclusive a sua grande necessidade de água no deserto. Todos agradeceram muito a Deus e o louvaram por seu cuidado. Deus cuida de nossas necessidades, assim como cuidou das necessidades dos israelitas. Ele procura ter certeza de que temos água, alimento e um lugar seguro para dormir. Ele nos dá familiares, amigos e ar para respirar. Pode ser que Deus nem sempre nos dê tudo o que queremos, mas com certeza Ele nos dá tudo o que precisamos. Vamos sempre agradecer a Deus que cuida das nossas necessidades. O que significa fazer a vontade de Deus? O que vocês acham que significa fazer a vontade, ter sede de fazer a vontade de Deus? Bom, a gente sabe que ter sede de fazer vontade de Deus é ter muita vontade de obedecer os seus ensinamentos, os seus mandamentos que estão todos na palavra dele. E como nós fazemos a vontade de Deus? Demonstrando através das nossas atitudes fazer o que é certo e fazer o que é errado, segundo a palavra de Deus nos ensina. Então nós vamos começar. Quando eu faço a vontade de Deus? Então, nós vamos colocar as atitudes certas neste potinho e as atitudes erradas neste potinho, certo? Que é quando eu não faço a vontade de Deus e quando eu faço a vontade de Deus. Então, vamos lá. A primeira atitude.
Quando eu oro, eu estou fazendo a vontade de Deus com essa atitude? Então, nós devemos colocar em qual potinho vocês acham? Quando eu oro. Quando eu oro, eu estou, sim, fazendo a vontade de Deus, né? Porque a tua palavra nos ensina a orar. Então, eu coloco aqui neste potinho. Aqui, uma atitude boa. Eu estou obedecendo à vontade de Deus. Quando eu leio a Bíblia. E aí, o que vocês acham? Quando vocês leem a Bíblia, vocês estão fazendo a vontade de Deus? Vocês, em qual potinho eu coloco? No certo ou no errado? Quem falou certo, acertou. Nós vamos colocar neste potinho, porque quando você lê a Bíblia, você está fazendo a vontade de Deus. E quando eu brigo com algum coleguinha, eu vou lá e brigo com o papai, brigo com a mamãe, brigo com os meus primos, brigo com os meus colegas, brigo com todo mundo. Eu estou fazendo a vontade de Deus? O que vocês acham? Qual potinho? É nesse? Ah, não, acho que é nesse, né? É, muito bem. Brigar é muito feio. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ter paz com todos e não brigar. É muito feio. Então, vai no potinho, tem o X. Vamos ver uma outra atitude. Quando eu minto, eu estou obedecendo a vontade de Deus quando eu minto? Acho que não, né? Mentira é feio. Deus não aprova mentira. A sua palavra nos ensina. Bom, vamos para outra atitude. Quando obedeço meus pais. E aí, o que vocês acham? Bom, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser obedientes aos nossos pais. Então, vai no potinho, que é uma boa atitude, e nós fazemos então a vontade de Deus. Quando eu perdoo aqueles que me fazem mal. Eu estou fazendo a vontade de Deus quando eu perdoo aqueles que me fazem mal, aqueles que brigam comigo, aqueles que falam mal de mim, aqueles que me batem, aqueles que me fazem mal, eu perdoo eles porque eu tenho Jesus no coração. Então, eu não tenho rancor e não tenho ódio. Eu perdoo eles. É uma atitude muito boa. E isto, sim, agrada a Deus. E nós fazemos a vontade de Deus quando praticamos essa atitude. Então, é neste potinho. Vamos para outra atitude. Quando mexo naquilo que não é meu. Em qual potinho vocês colocariam, gente? É uma atitude legal, mexer nas coisas que não pertencem a você. É legal ou não? Não é legal, a gente não pode mexer nas coisas que não nos pertencem. Tem sempre que pedir. E nossa última atitude, quando eu falo palavrão. Quando eu falo palavrão, não é uma atitude legal, né? É muito feio. A palavra de Deus nos ensina para não falarmos palavras torpes, palavras feias, mas sim palavras boas que edificam a vida de outras pessoas. Então é no potinho do errado. Então é isso, crianças. Eu espero que vocês tenham entendido e aprendido que fazer a vontade de Deus é sempre ter boas e certas atitudes. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.